Canto XXX. Entre os loucos mais insanos se viu fúria e crueldade como aquela que se apossou de duas sombras pálidas, nuas, que se perseguiam pelo vale escuro como porcos soltos nas pocilgas. Uma delas afundou os dentes no pescoço de Capochil e saiu arrastando-o para longe, esfolando seu ventre no chão áspero. Ficou o alquimista de Arezzo, tremendo, que me disse: aquele louco é Gianni Xixi. Ele vive sempre assim raivoso e nos maltrata o tempo todo. Oh! Disse-lhe, tomara que aquele outro não te morda. Também, mas, antes que ele se vá, dize-me quem é. Aquela é Mirra, disse, a princesa depravada, que se tornou amante do seu próprio pai se passando por outra e assim enganou o rei. Da mesma maneira agiu Gianni, que se fez passar por Buoso Donati no seu leito de morte, falsificando o testamento em seu favor. Depois que se foram os dois loucos raivosos, dos quais não desgrudei o olhar, voltei a minha atenção às outras almas. Vi então um deformado que parecia um violão. Seu corpo estava inchado por uma hidropisia tão grave que ele não conseguia se mover. A sua boca permanecia sempre aberta pois não conseguia fechá-la. Um lábio se recolhia para cima e o outro pendia, solto e pesado. Ao perceber que eu olhava, ele falou, ó vós que, não sei porquê, não sofrem flagelo algum, vede. Aqui a miséria do mestre Adamo. Em vida, tive tudo o que quise. Agora, eu faço qualquer coisa por uma gota d'água. A imagem das fontes e rios que descendem ao Arno me assombra eternamente. Isto mais me castiga que o mal que resseca o meu rosto descarnado. Fui eu quem falsificou a moeda cunhada com o batista e por isto fui torrado na fogueira. O que eu mais queria era encontrar por aqui as almas malditas de Guido, Alessandro e seu irmão. Foram eles que me incentivaram a cunhar o florim com 3 quilates a menos. Dizem os raivosos que um dos malditos já chegou. Se eu fosse ligeiro o suficiente para me mover pelo menos 1 polegada a cada 100 anos eu já teria começado a procurá-lo, mesmo sabendo que é preciso percorrer 11 milhas para dar uma volta completa nesta vala, que pelo menos meia milha tem de largura. Quem são essas almas que fumegam ao teu lado? Perguntei. Elas já estavam aqui quando eu cheguei, respondeu, e desde então, nunca se moveram. Ela é a falsa que acusou José. Este outro é o falso Sinon, o grego que mentiu em Troia. Este fedor exalam por causa de sua febre aguda. Sinon, talvez ofendido pelas palavras de Adamo, juntou as forças, levantou-se e o golpeou. O mestre Adamo retaliou imediatamente atingindo-lhe o rosto com o braço, e disse: embora eu não possa caminhar por este vale, minha mão é livre para o que for preciso. Mas ela não estava tão livre quando tu seguias para a fogueira, estava? Respondeu irado o outro, mas a tinhas muito bem quando cunhavas. Agora dizes a verdade, mas não fostes tão verdadeiro em Troia. Respondeu Adamo. Minhas palavras foram falsas, assim como as moedas que fizestes. Gritou Sinon. E assim os dois começaram uma interminável discussão, e eu permaneci, parado, absorvido pela briga, até que o mestre gritou, irritado: vai, continua olhando. Mais um pouco e eu perco a paciência. Fiquei tão envergonhado com a repreensão que mal consegui pedir desculpas. O mestre percebeu, e me disse: menos vergonha que essa tua já seria suficiente para lavar. Falta maior. Deixa para lá, esquece. Mas lembra, se outra vez estiveres exposto a tais situações, cuides de procurar o meu apoio. Querer ouvir tais rixas é gostar de baixaria. Canto XXXI. Ando às costas aquele vale miserável, escalamos o rochedo e chegamos à última beira, que atravessamos em
Silêncio. A escuridão era imensa e meus olhos podiam ver muito pouco, quando ouvi uma trombeta soar tão forte que parecia o som de um trovão. O estrondo me fez voltar o olhar para o horizonte, onde percebi o que pareciam ser torres de uma cidade. Mestre, perguntei a Virgílio, que cidade é aquela? A escuridão o impede de ver o que realmente são essas torres. Respondeu, não é uma cidade. O que vês são as silhuetas de gigantes que estão dentro do poço e, por serem tão altos, parte do seu corpo desponta além do nível deste círculo. Dito isto, continuamos a caminhar na direção das torres. À medida em que nos aproximávamos da beira do poço, a neblina se tornava menos densa e os gigantes começavam a tomar forma, aparecendo à minha vista ao mesmo tempo em que o meu medo crescia. Finalmente pude distinguir um dos rostos, os ombros, os braços, o peito e boa parte do ventre de um deles. O rosto, acredito, era tão largo quanto a cúpula de São Pedro em Roma, e em igual proporção era todo o resto de seu corpo. Rafael Maia Mes Abialmi, gritou o gigante. Ó alma tola, respondeu Virgílio, fica com essa tua trompa, que está presa a teu peito, e faze uso dela para descarregar tua raiva. E depois voltou-se para mim, ele mesmo se acusa. Ele é Nemrod, o construtor da Torre de Babel. Para ele, língua alguma faz sentido, portanto vamos deixá-lo, pois é perda de tempo tentar falar com ele. Deixamos Nemrod e viramos à esquerda, prosseguindo pela beirada, até encontrarmos mais adiante outro gigante acorrentado. Sua mão esquerda estava atada na frente, sua mão direita estava presa atrás e uma enorme corrente o apertava, dando 5 voltas. Do pescoço até a cintura, até onde eu pude ver. Ele quis provar que era melhor que Jove, disse-me o mestre, e aqui tem a sua recompensa. É Efialte, cujos braços que antes moveu contra os deuses agora permanecem imóveis. Se for possível, disse eu, gostaria de conhecer o descomunal Briareu. Não muito longe daqui, disse o mestre, tu verás Anteu, que está solto e falante. Será ele que irá nos levar até o fundo. Aquele que queres ver está muito longe. Ele também está amarrado. E se parece muito com este aqui, embora tenha uma aparência mais assustadora. De repente Efialte se sacudiu de uma forma como nunca a vi. Torre alguma tremer, nem nos piores terremotos. Eu teria morrido do susto se eu não tivesse antes visto a corrente que o prendia, e que me dava confiança. Continuamos pelo nosso caminho até pararmos diante do gigante Anteu. Meu mestre elogiou seus feitos e depois pediu com cortesia: Anteu, este que está comigo pode espalhar tua fama pelo mundo, pois ainda vive. Para que ele não precise recorrer a Tifeu ou a Tício, te peço que nos leve lá para baixo, onde o frio do Cócito congela. Assim falou o mestre e o gigante estendeu as mãos para que nelas subíssemos. Virgílio subiu primeiro. Quando já estava seguramente apoiado na mão de Anteu, ele me chamou e me suspendeu. Assim que o gigante se inclinou, eu me senti como se estivesse em uma torre que estava prestes a desabar. Mas o medo durou pouco. Cuidadoso, Anteu nos deixou no fundo daquele poço gelado. Depois que estávamos seguros sobre o chão, ele se levantou e se foi. Canto xixi. Chegamos ao fundo do universo depois de descer pouco mais, abaixo do ponto onde o gigante havia nos deixado. Eu ainda olhava admirado para o altíssimo muro, nudo ouvi meu mestre falar. Olha para baixo e tenhas cuidado para não pisar nas cabeças dos pobres sofredores. E então eu olhei em volta e vi sob os meus pés um lago gelado. O chão era tão duro e liso que parecia vidro. As almas estavam submersas no gelo com apenas o tronco e a cabeça de fora. Todos
Mantinham seus rostos voltados para baixo e batiam os queixos de frio. Depois de muito olhar para aquela multidão, vi aos meus pés duas almas tão juntas que até seus cabelos tinham se entrelaçado. Dizei-me vós que assim juntam os peitos, pedi. Dizei-me, quem sois? Quando me ouviram, os dois olharam para mim e começaram a chorar. Suas lágrimas logo congelaram, unindo mais firmemente um ao outro. Irritaram-se por causa disso e, tomados pela raiva, se agitaram e ficaram violentamente a bater cabeças. Antes que eu voltasse a interrogá-los, um outro espírito que perderá as duas orelhas congeladas pelo frio falou: Por que tanto nos olhas? Esses aí são dois irmãos, filhos de Alberto, donos do vale onde flui o rio Bizenzo. Se procurares em toda a Caína não encontrarás almas mais merecedoras deste tormento que esses dois, nem aquele que teve seu peito e sombra perfurados por um só golpe da lança de Arthur, nem Focaxia e nem este, cuja cabeça me encobre a visão. Ele é Sassol Macheroni e se és toscano, deves saber quem ele foi. Eu fui Camicione dei Pazii. Espero aqui pela chegada de Carlino, meu parente, cuja pena fará minha parecer bem menos grave. Adiante vi 1000 faces, roxas de frio, que ainda hoje me fazem tremer ao lembrar. Continuamos, seguindo adiante na direção do centro. No caminho, não sei se por destino ou fortuna, ao passar distraído pelas cabeças, acabei atingindo uma delas fortemente no rosto com o meu pé. Por que me atropelas? Gritou a alma em pranto. Se não vens para crescer a vingança de Montaperti, por que me molestas? Voltei-me ao mestre e solicitei que parássemos, pois eu suspeitava que conhecia aquela alma desgraçada, que ainda gritava e nos insultava. Virgílio parou e eu fui até ela. Quem és tu que assim insultas os outros? Perguntei. E tu? Quem és tu que vais pela antenora chutando os outros na cara como se fosse vivo? Perguntou-me a alma. Vivo eu sou. Respondi, e poderei servi-lo na busca de tua fama, se eu puder acrescentar teu nome às minhas notas. Essa é a última coisa que eu desejaria. Respondeu. Vai-te embora daqui, vai. Não é assim que se consegue as coisas. Nesta lama. Com isto eu agarrei o desgraçado pelos cabelos e disse: É bom que digas logo o teu nome, ou não te sobrará um fio de cabelo sequer. Não. O espírito respondeu: Eu não digo de jeito nenhum. Tu podes arrancar todos os meus cabelos, podes me pelar 1000 vezes se quiseres, mas nunca, nunca ouvirás de mim o meu nome. Eu já tinha arrancado um feixe dos seus cabelos quando um outro gritou: O que é que tu tens boca? Já não basta aguentar o ruído do teu queixo que bate sem parar? Por que não te calas? Ora, ora, disse eu, não é preciso mais que fales, maldito traidor. Bem que eu desconfiei. Não te preocupes que eu levarei ao mundo a verdade sobre ti. Vai embora, respondeu, e conta o que quiseres. Mas se saíres daqui, não deixes de falar também desse traidor aí que me delatou. Ele é Buoso de Duera, que aqui paga pela prata dos franceses. Se te perguntarem quem mais havia neste poço, este que vês aí do teu lado é o Bexcheria. E, se procurares um pouco, aqui também encontrarás Gianni de Soldanieri junto com Ganelone e Tebaldello. Pouco depois que deixamos Boca vi 2 espíritos congelados juntos num mesmo fosso. Um deles mordia a nuca do outro ferozmente como se estivesse faminto. Ó tu que mostras com cada mordida o ódio que sentes por essa cabeça que devoras, dize-me, pedi, dize-me a razão pela qual eides assim. Se a tua razão for justa, sabendo quem sois vós e o pecado desse outro,
prometo que no mundo acima retribuirei tua confiança, ou que minha língua fique seca para sempre. Canto Xixii. Pecador virou-se, afastou a boca daquela terrível refeição, limpou seus lábios nos cabelos do crânio que devorava, e falou: Queres que eu me recorde de um terrível pesadelo? Mas, se o que eu disser puder trazer uma infâmia maior a este traidor de quem arranco as peles, tu ouvirás o meu relato e o meu pranto. E prosseguiu: Eu não sei o teu nome, nem de onde és, mas pareces florentino. Tu deves saber que eu fui o conde Ugolino, e que este outro é o arcebispo Ruggieri. Por causa de sua perversa astúcia, por confiar neste desgraçado eu fui traído, detido e morto, como vês. Mas antes saibas da forma cruel como fui morto para que possas julgar-me. Se o pensamento do que agora vou dizer não te tocar o coração, como tu és cruel. E, se não chorares, será que alguma vez choras? Eu fui preso com meus 4 filhos em uma cela para morrer de fome. Todos os dias meus filhos choramingavam e me pediam pão, e o pão nunca chegava. Eu ouvi o portão da torre lá embaixo ser lacrado com pregos. E então olhei para as faces dos meus, e não lhes disse nada. Eu não chorei. Me transformei em pedra por dentro. Eles choravam em meu. Pequeno Anselminho falou: Ao que tens, meu pai? O que é que há? Não respondi, nem uma só lágrima caiu durante todo o dia, nem durante toda a noite seguinte. Quando um raio de sol clareou aquele cárcere doloroso por um instante, me vi refletido nos 4 rostos, e mordi minhas mãos de desespero. E eles, pensando que eu mordia minhas mãos de fome, me disseram: Pai, nós sofreremos menos se comeres de nós. Tu nos vestisse com estas míseras carnes e tu podes tomá-las de volta. Fiquei quieto para não me tornar mais triste. Durante esse dia, e o outro, ninguém falou nada. No 4º dia, gado lamentou aos meus pés: Pai meu, por que não me ajudas? E depois morreu. Depois eu os vi morrendo um a um, do 5º ao 6º dia. Os outros 3. Por mais 2 dias, já cego, chorei sobre seus corpos mortos, até que no 8º dia a morte me levou. Quando terminou de falar, virou seu rosto para a sua vítima e voltou a atacar aquele crânio com os dentes, como um cão que não solta o seu osso. Ai, Pisa, que vergonha és para a nossa Itália! Se o conde Ugolino era culpado de ter traído um dos castelos teus, nada justificava que seus filhos fossem torturados. Seguimos adiante até o lugar onde o gelo maltrata de forma mais dura os pecadores. Com os rostos virados para cima, nem nos olhos a sua angústia encontra alívio, pois lá se forma uma barreira de gelo no primeiro choro, quando as lágrimas congelam e preenchem toda a cava do olho. Embora o frio tivesse afastado toda a sensação do meu rosto, comecei a sentir uma leve brisa e perguntei ao mestre: Mestre, que vento é este? Pensei que vento algum poderia chegar a estas profundidades. Logo saberás, respondeu Virgílio, pois teus próprios olhos te darão a resposta. Enquanto conversávamos, um dos desgraçados submersos no gelo nos ouviu e gritou: Ó réus tão cruéis que para vós foi imposta a pior das penas, tirai este gelo de meus olhos, e me livrai da dor que impregna meu coração, até que novas lágrimas selem meus olhos outra vez. Eu prometo te ajudar, mas dize primeiro quem és. Falei. Se eu não cumprir o que prometi, que possa eu então chegar ao fundo desta geleira? Sou Frei Alberigo, disse o espírito, aquele das frutas do mau horto, e aqui recebo tâmara por figo. Ó! Exclamei. Então tu já estás morto? Pode até ser que meu corpo ainda esteja lá em cima, respondeu, mas nenhuma ligação tenho mais com ele. Quando uma
Alma comete traição tão estúpida quanto a minha, o seu corpo lana. Terra é imediatamente possuído por um demônio que o governa até que chegue o seu dia. A alma que antes habitava o corpo cai aqui na Ptolomeia. Mas tu que chegas agora deves também conhecer esse aí. Do lado. Ele é ser branca de Oriá e está aqui neste gelo há muito mais tempo do que eu. Creio que me enganas, disse eu, pois que eu saiba. Branca de Oriá ainda vive. Ele come e bebe, dorme e veste roupas. É ele sim. Insistiu o Frei Alberigo, antes de Michel Zanche, sua vítima, chegar ao fosso guardado pelos Malebranche. Ele já congelava neste lago. O seu corpo foi, na ocasião, recebido por um diabo, que provavelmente ainda o possui. Mas já falei o suficiente. Estende logo tua mão e livra-me os olhos. Ele pediu, mas eu não obedeci. E foi cortesia minha ser-lhe vilão. Ah, genoveses! Vós que sois avessos a toda a lei e adeptos da corrupção, por que o mundo não se livra de uma vez de vossa gente? Pois, fazendo companhia ao pior espírito da Romanha, vi um dos vossos, cujas obras eram tais que sua alma já congela no cócito. Mas seu corpo parece vivo e ainda caminha entre vós. Canto xixiu. Estamos diante das bandeiras do rei do inferno, disse-me Virgílio, olha para frente e vê se consegues discerni-lo. Comecei a ver, na distância, o que parecia ser um grande moinho, que provocava aquelas rajadas de vento gelado. E estávamos chegando ao lugar onde eram punidos aqueles que traíram os seus benfeitores. Neste lugar sombrio e gelado, as almas estavam completamente submersas no gelo, transparecendo como palha em cristal. Algumas estavam de pé, outras de ponta-cabeça, outras atravessadas, outras em arco, outras curvadas e outras invertidas. Quando já tínhamos caminhado o suficiente, o mestre decidiu me mostrar aquele que um dia teve tão belo semblante. Esse é Dite, disse ele, e este é o lugar que exige toda coragem que tens em ti. Não me perguntes, leitor, como eu fiquei fraco e gelado, pois não há palavras que possam descrever aquela sensação. Eu não morri, nem estava vivo. Tente imaginar, se puderes, como sem uma coisa nem outra eu fiquei. Vi aquele gigante submerso no gelo, despontando seu corpo do peito para cima. Só o seu braço tinha o tamanho de um daqueles gigantes que encontramos na entrada do lago. Fiquei mais assombrado ainda quando vi que 3 caras ele tinha na sua cabeça. Toda vermelha era a da frente. A da direita era amarela e a da esquerda negra. Acompanhava cada uma, um par de asas como as de morcego. Eu nunca vi um navio com velas tão grandes. E ele as abanava, produzindo 3 ventos delas resultantes. Era esse vento que congelava as águas do cócito. Ele chorava por 6 olhos e dos 3 queixos caía uma sangrenta baba que pingava junto com as lágrimas. Em cada boca ele moía um pecador. O da frente ele mordia mais rapidamente que os outros. Cada ceifada lhe arrancava a pele inteira. Esse da frente é Judas Iscariote, disse-me o mestre, que sofre pena dobrada, com a cabeça para dentro e as pernas para fora. O que é mordido pela boca preta é Bruto e o outro é Cássio. Mas em breve será noite. Está na hora de partirmos, pois já vimos tudo o que há para se ver. Agora, agarre-se em mim firmemente. Obedeci-o e ele me carregou, se dirigindo para as costas de Lúcifer. Aguardou um pouco e quando as asas estavam altas, saltou da beira de um fosso para a escuridão, mas logo agarrou-se às costas peludas do demônio. Descemos mais ainda. Estávamos entre as costas de Lúcifer e as crostas congeladas do cócito. Quando chegamos à altura da junção da coxa ao tronco do gigante infernal,
Meu guia, já mostrando sinais de fadiga, inverteu o corpo e, sem soltar os pelos do monstro, seguiu, como se subisse, me fazendo pensar que voltávamos para o inferno. Segura firme, disse ele, pois não há outro caminho. Só por estas escadas poderemos escapar de tanto mal. E saímos por uma brecha na rocha. Virgílio, visivelmente exausto por ter me carregado, me colocou numa beira para que eu me sentasse. Olhei para cima procurando por Lúcifer, mas não o achei. Encontrei-o lá embaixo de pernas para o ar. Virgílio me confundiu ainda mais, falando: levanta-te, pois o caminho é longo. O dia já amanhece.